Olha só, a sala tá cheia. Que bom, né, gente? Olha o tanto de gente aqui. Que legal. Então é isso. Gente, nessa aula, a gente não vai seguir um roteiro como esperado da outra vez, né? A gente estava fazendo capítulo por capítulo lá do livro, né? Quando era o livro da TCC, né? Nós temos outros, o Caoja e por aí vai. E aí, né? Geralmente as minhas aulas são ali dentro do livro da TCC. Porém, né? Aí o Vinícius falou, não, fica aberto para você, escolhe o tema aí, né? E pode dar. Aí eu pensei assim, acho que os temas que ficaram para a gente estudar, né, os capítulos a partir do capítulo 10 e tal, talvez ficaria um pouco complexo, né, conversar sobre eles agora, ou então a gente poderia preparar uma aula bem sucinta sobre problemas na sessão, sobre o momento de finalizar, né, e o momento de prevenção a recaídas, né, que trabalhar ali. Então a gente pode fazer isso em outro momento. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de. Deixa eu ver aqui, eu preciso espelhar minha tela também, né? Esqueci desse pequeno detalhe. A gente vai tratar de temas que estão ligados à TCC, à base da TCC, a como a gente trabalha, como a gente precisa construir o nosso diálogo, né, dentro da sessão. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou compartilhar isso aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim, TCC Bases Filosóficas. Perfeito. Então, vamos lá, né? Qualquer coisa, vocês me interrompam e pode falar, tá? Então, a TCC, ela tem as bases, né? Tem na sua base várias disciplinas, né? E nessas disciplinas a gente vê uma série, né, de diferenças entre elas. Nós temos disciplinas da TCC que você vai estudar e vai observar que isso aqui é mais biologia, né? E, isso aqui que a gente está vendo na TCC parece muito com neurociência. Isso aqui é mais filosofia, estoicismo. Isso aqui é um estudo mais social, né? Então tem a ver com a disciplina de sociologia. Então a nossa abordagem ela é composta ali por várias disciplinas, né? Que constroem esse saber da terapia cognitivo-comportamental. E dentro dessa junção de saberes, nós temos as nossas bases filosóficas, né? Tanto como ciência de maneira geral, nós temos nossa influência filosófica aí, as correntes, as escolas filosóficas, como propriamente uma abordagem da psicologia, né? Então, nós vamos trabalhar aqui quatro abordagens, quatro correntes filosóficas. Nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de empirismo, estoicismo, fenomenologia e, se der tempo, a gente trabalha positivismo, porque não tem tanto a ver assim. Apesar de haver sim uma influência do pensamento positivista sobre a TCC, né? Mas aí a gente, se der tempo, aí a gente vê aí. Alguns de vocês já conhece, né, essas quatro teorias filosóficas? Não sei, não conheço direito, mas já ouvi falar, já sei que existe. O que vocês têm aí como base desses quatro conceitos? Alguém já viu? Quem passou aí pela matéria de matrizes do pensamento fenomenológico existencial aí da Gestalt? Geralmente é o professor da Gestalt que dá aula. Essa parte da fenomenologia aí eu lembro bastante. Certo. Eu Então, também fiz Gestalt.
Perfeito. Então, quando a gente vai trabalhar um pouquinho esse conceito de fenomenologia aqui na TCC, a gente não foge, né, daquilo que foi ensinado lá na fenomenologia que tem a ver com a Gestalt, né? A gente está falando da mesma corrente filosófica. Ah, empirismo. Quantos já viram durante a faculdade ou antes disso alguma coisa a respeito de empirismo? O empirismo parece que eu me lembro estar relacionado à testagem, à verificação de construtos. Perfeito. E positivismo, alguém já viu? Eu acho que esse é o que menos vê, né? Porque assim, quem foi para a parte da análise do comportamento viu positivismo. Quem passou pela matriz da análise viu positivismo. E aí, alguém lembra de ter visto mesmo? Ou não passaram por essa matéria ainda? Eu vou ser Não. sincero, muito pouco. Lembro muito pouco. Beleza. A gente também não vai abordar muita coisa, não, tanto é que eu deixei para o final. E estoicismo, como todo mundo já sabe, está ali presente na nossa abordagem, e ela também direciona o pensamento de como estar no mundo, né? Como ter o contato com o mundo e com o aqui e agora. Então, é a sua experiência com o mundo através da corrente filosófica estoica. Então, para começar, nós vamos falar sobre empirismo, como a colega falou. É basicamente o que ela falou. A gente tem muito a ver com a questão da experimentação, né? Da testagem, da validação. Então, hoje, o pensamento científico, quando a gente fala de método científico, nós pensamos muito no pensamento empirista que influencia o corpo, né? O escopo desse método científico. O que, que é e o que, que tem que fazer para considerar, né, aquilo como científico. Então, existe um método pré-determinado, uma espécie de guia, né, na nossa jornada de descobrir se aquilo é científico ou não, se aquilo é verídico ou não. Nós nos guiamos, né, muito pela influência do pensamento empirista, que é uma corrente filosófica que enfatiza a importância da experiência sensorial e da observação direta na formação do conhecimento. Então, os empiristas, eles acreditam que todo conhecimento válido sobre o mundo vem da nossa interação com ele através dos sentidos como visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, aqui nós vemos, né, uma certa... Se a gente for analisar só o empirismo por si só, nós vamos ter algumas críticas sobre ele. Por exemplo, a ideia de que basta o nosso contato sensorial com o mundo que nós conseguimos aprender, né, os conceitos que são ditos como verdade, verídicos ou não. E não é totalmente assim, né? Às vezes nós estamos ali nos enganando através dos nossos sentidos, mas, né, de certa forma, quando a gente vai analisar a nossa constatação daquilo que é verdade ou não, nós ainda assim, por mais que podemos errar, usamos os nossos sentidos para essa comprovação. E aí a gente vai seguindo. Então, ele tem a ver com experiência, né, esse termo, e ele foi definido através do John Locke. John Locke, né, quando ele fez um ensaio, e esse ensaio se chama Acerca do Entendimento Humano, de 1690. Então, nós vemos uma corrente filosófica bem crescidinha, digamos assim, na sua idade, né, nos influenciando. E esse método também, quando vocês vão analisar o fator histórico, né, a gente vê aí que esse período da criação desse ensaio do John Locke é um período onde a Europa estava sendo grandemente influenciada pelo pensamento iluminista, né, onde não mais funcionaria as ideias abstratas ou teológicas, mas sim a gente iria se guiar, né, por questões de comprovação, aquilo que eu consigo comprovar ou não, aquilo que meus olhos veem ou não que existem. Então, no empirismo, nós temos a rejeição das ideias inatas, né, que inclusive ele argumenta que nós somos uma tábula rasa, né? E aí nós vemos mais para frente, na linha histórica, que outros filósofos também dizem que nós, né, somos uma tábula rasa, entre aspas. Talvez não vão usar esse termo, mas vai querer direcionar a essa ideia. Que nós somos pessoas que
Nós não temos ali, homem trai porque é homem, entende? Isso aqui é coisa de mulher, né? Acho que muitas vezes vocês já se depararam com isso, e eu queria que vocês se lembrassem de momentos do consultório, né? Quem está fazendo estágio, de quantas vezes vocês escutaram crenças que são argumentos absolutos que têm a ver com isso, né? Com a natureza humana. É natural que o homem seja mais violento. É natural que a mulher seja mais, como eu posso, outro estereótipo, que a mulher seja mais sentimental, ou então mais emotiva, né? Quantas de vocês, ou quantos de vocês já ouviram essas crenças que são mais absolutas, né? A respeito do ser humano, ou de um indivíduo? Alguém tem alguma experiência em consultório, dentro do estágio, para falar? Ok, vamos passar então. Então, o John Locke, ele fala dessa tábula rasa, né? Então, quando nós temos esse pensamento de rejeitar ideias inatas, nós queremos dizer que, às vezes, né, o ser humano ele pode estar em um ambiente, e esse ambiente é totalmente desfavorável para ele. Mas como esse ser humano conseguiu adquirir habilidades que não foram aprimoradas dentro daquele ambiente, ele consegue se sobressair daquele ambiente, por exemplo, uma criança numa comunidade carente no Rio de Janeiro, numa favela, né? E essa pessoa, ela vai na contramão de tudo aquilo que é esperado, né? E ela tem comportamento oposto, ela tira boas notas, nunca faltou a aula, e ela não entrou no mundo do crime, não, sabe? Teve um comportamento totalmente distoante daquele comportamento esperado ao sujeito que pertence a um determinado ambiente, né? Então, nós temos essas possibilidades, né, por causa justamente dessa ideia de que nós somos uma tábula rasa, né? Nós somos uma página em branco e é determinante que as nossas experiências nos passem aprendizado suficiente para que nós possamos colocar sobre essa página uma escrita, colocar sobre essa tábula objetos que têm a ver com a nossa vida. E essa construção, né, às vezes ela vai ser bem distoante daquele ambiente que a gente nasceu. Não é porque nós nascemos num ambiente que ele é desafiador, que ele é desvalidante, que nós necessariamente vamos crescer, né, sendo assim. É claro que pelo histórico de aprendizado vai ser assim. Mas, por exemplo, a criança não vai ser assim porque a mãe foi assim, porque está na genética dela ser assim, né? Nós vemos que existem comportamentos, sim, hoje a ciência já evoluiu, que tem comportamento que ele é genético. Comportamento de luta ou fuga, por exemplo, e por aí vai, né? Nós temos algumas coisas que são bem intrínsecos, né? Só que não é tudo, né? Por exemplo, como os exemplos que eu trouxe, todo homem trai, né? Não necessariamente, né? A ciência até hoje não deu nenhuma explicação em dizer, olha, realmente todo homem trai, ou toda mulher é assim, né? Isso tem muito a ver com o histórico de aprendizado. E aí a gente vai se abrir a essa ideia de histórico de aprendizado do sujeito a partir desse momento onde o John Locke ele vem falar, olha, a criança nasce vazia, rasa ali, uma página em branco, e ela vai sendo escrita ao decorrer da vida, né? E aí, né, nós vemos também que eles enfatizam a importância da experiência. E aí eu queria que, à medida que eu fosse falando aqui, eu gostaria que vocês sempre relacionassem ao consultório, né? A experiência clínica de vocês, ou uma conversa muito profunda de alguém desabafando com vocês, e vocês estavam ali, né, dando atenção, dando suporte, acolhimento, né? Esses momentos precisam ser relacionados. E seria bom se vocês conseguissem relacionar com essas experiências de vocês. A observação e a experimentação são as principais fontes de conhecimento. Os empiristas valorizam os métodos científicos como uma maneira de testar hipóteses, obter conhecimento e obter conhecimento confiável. Então, né, mais na frente eu vou ter um diálogozinho aqui e a gente vai falar sobre isso.
Ok. Confiabilidade dos sentidos. Embora os sentidos possam ocasionalmente nos enganar, eles são considerados a melhor fonte de informação sobre o mundo externo. Desconfiança do raciocínio abstrato. Os empiristas tendem a ser céticos em relação ao conhecimento obtido puramente através do raciocínio, né? E aí a gente tem que lembrar essa palavrinha, né? Eles são céticos ao conhecimento obtido puramente, ou seja, unicamente, somente, né? E aí hoje, quando a gente, né, fala de 2024, a gente entende que não é só através do empirismo que a gente vai trabalhar, né, a nossa ciência. Também é com o próprio racionalismo, que está sendo duramente criticado pelas ideias empiristas aqui. E os principais teóricos do empirismo como eu já falei, John Locke, né, que defendeu as ideias que derivam da experiência sensorial e que o conhecimento é construído a partir da percepção e da reflexão. Então, o que a gente pode relacionar isso, essa ideia, essa máxima aí, com a nossa atuação clínica? Então, o conhecimento ele é construído a partir da nossa percepção e da nossa reflexão a respeito daquilo que a gente percebeu. Beleza. Então, a gente vai, no diálogo com o paciente, a gente vai construir coisas onde ele perceba, né, aquilo que ele ainda não percebeu e refletir sobre aquilo que ele acabou de constatar, né, e provavelmente produzir o tal do insight. Então, nós temos o George Berkeley, que argumentou que a existência das coisas depende de serem percebidas ou não. E o Hume, sei lá, ele critica as ideias de causalidade e argumenta que as nossas crenças em causa e efeito baseiam-se em hábitos mentais formados pela experiência. Então, quando eu vou estudar um pouquinho de causalidade de David Hume, eu vou mais ou menos correlacionar com as crenças centrais ou nucleares, né? E as crenças intermediárias do Beck. Então, eu vou fazer esse link, né? E aí, por isso que eu achei importante trazer essas ideias de como a filosofia ela dá base, sim, ao pensamento da terapia cognitiva, ou das terapias cognitivas. E aí, essa causalidade, ela tem a ver com a associação entre toda vez que o evento A acontece, o evento B acontece. Logo, eu associo o evento A B e digo que se o evento A acontecer, o B vai acontecer, né? E não estou aberto a, não, é só uma variedade de acontecimentos que estão acontecendo em sequência e esses dois acontecem justamente um próximo do outro. E aí, por acontecer, né, várias vezes, a variação vai se intensificar, eu vou aprender que A influencia B, né? Eu vou fazer esse link, essa associação, esse elo. E aí eu vou fazer isso como? Através do meu desenvolvimento. Lá nas fases iniciais da infância, onde a gente aprende por observação, né? A gente vê muito isso, que a gente aprende quando o outro ensina, mas nós aprendemos muito também por observação. E esse aprender por observação tem muito, né, o modus operandi da teoria da ideia de causalidade do David Hume. Então, se vocês forem depois estudar por conta isso, só um pouquinho, sem precisar se aprofundar, vocês vão ver, opa, será que o Beck pegou isso aqui e linkou aqui? Né? Isso é muito interessante, você vê como é construído, de fato, aquela base, né, aquele seu fundamento da sua abordagem. Então, comparação com o racionalismo. Os filósofos, né, não diferentes de nós, psicólogos ou estudantes de psicologia, nós, infelizmente, entramos no embate que tem a ver aí com quem é melhor, quem está certo, né? E aí nós temos a TCC, nós temos a análise do comportamento, nós temos behaviorismo radical, contextuais, Gestalt, as outras humanistas, né? Nós temos muitas abordagens e muitas das vezes as pessoas que trabalham com essas abordagens tendem a se, né, duelarem para entender e para sobressair a sua abordagem sobre a dos demais, né? E antes não era diferente. Nós temos aí o duelo, né, de pensamento entre o empirismo e o racionalismo. Só que, de modo geral, né, quando vocês forem ver sobre Immanuel Kant, que é um teórico muito bom, um filósofo
maravilhoso. O Descartes, eles, que também, inclusive, é historiador, não só filósofo, eles têm muito a agregar também, né? E é partindo desse agregar, né? E nós não podemos descartar todas essas teorias, apesar de nós admitirmos que nós usamos mais o empirismo, mas nós também usamos o racionalismo, de certa forma. E aí, o mais legal de tudo é que no método cartesiano, quem aí já ouviu falar sobre o método cartesiano? Alguém? Método cartesiano. Eu já ouvi falar, mas não me lembro na memória agora como é que seria. O método cartesiano. Os mapas, não é? Oi? É o que faz o desenho, a projeção dos mapas? Não, essa aí é projeção cartesiana. Ah, tá. Mas é exatamente o mesmo nome, por isso que confunde. Quando a gente fala de método cartesiano, a gente está falando do método do Descartes, né? E aí a gente tem a ideia de hipótese, né? De uma ideia que se contraria à hipótese, que vai combater a hipótese. Nós temos uma síntese, né? A respeito dessa interação entre a hipótese e a refutação da hipótese. E aí nós temos a síntese que vai gerar essa nova hipótese. E aí nós temos também um outro nome para mais ou menos entender o que é isso, né? Como tese, antítese e síntese, como o método dialético, né? Eles se comportam de forma muito semelhante até. E aí, o que é interessante sobre empirismo e racionalismo, assim como síntese, tese, tese, antítese e síntese, né? Nós temos aí a interação entre empirismo, racionalismo e o resultado dessa interação, que é o positivismo. E depois do positivismo, ele já vai ser substituído, entre aspas, por outra teoria, que é o construtivismo, né? Que ele vem entender que não é assim que você, né? Não é assim que é a verdade, não é assim que se trata o método científico, é assim, de outra forma. E essa outra forma você não faz. Então, assim, por isso que eu fiz esse link com, né, o duelo, o debate entre as nossas abordagens. E aí os filósofos também têm esse duelo. Mas aí o que a gente pode entender? Que a soma dessas correntes filosóficas nos fazem ter um ângulo muito mais vislumbrante a respeito da realidade, do que está acontecendo, do que ficar só em uma, né, direcionado só por uma corrente filosófica. Então nós temos aí o racionalismo que vem combater aí, vem duelar com o empirismo, e ele tem como principais filósofos o René Descartes e o Immanuel Kant, falando sobre a razão e o papel da razão na obtenção do conhecimento. Empirismo colaborativo. Nós temos esse nomezinho, essa expressão em algum lugar, né? Alguém pode lembrar? Menos o Vinícius, porque eu sei que o Vinícius vai lembrar. Eu ia falar, ó. Talvez outras pessoas conseguem mais ou menos dizer onde ouviu essa expressão empirismo colaborativo. Não? Tá bom, eu vou seguir. É lá na base, né, da nossos princípios, né? Dos 10 princípios, se eu não me engano, são 10, né? São 10 princípios, né, da teoria da nossa abordagem. E aí um desses princípios tem lá, empirismo colaborativo, né? Não sei se vocês se lembram disso, assim como psicoeducação e por aí vai, tem o empirismo colaborativo. Então a ideia do empirismo colaborativo, né, ele vem dizer que só para enfatizar, esse termo, né, ele não é uma abordagem propriamente dita, não é um derivado ali do empirismo, tá? Mas a gente criou esse termo para dar a ideia de que a gente precisa trabalhar em conjunto, né, como a própria palavra fala.
Ele é colaborativo. E aí, né, nós vamos aproveitar todo o fundamento do empirismo, só que aí vai ser com mais de uma pessoa. Então, onde é que a gente vai ver o empirismo colaborativo? Alguém pode ler isso aqui? É o terapeuta. Eu posso. Perfeito. Que tal se nessa semana você tentar sair por alguns minutos para caminhar e ver como se sentirá no final e poderá verificar se realmente o que você pensa ainda faz sentido? Uhum. Por que que existe essa frase dentro da nossa, da nossa fala, do nosso estudo sobre empirismo? Alguém pode tentar inferir por que o psicólogo, quando fala isso, ele está sendo empirista? Eu acredito que ele está vendo a possibilidade, ele está fazendo, na verdade, uma testagem. Que tal você, nessa semana, tentar sair por alguns minutos para caminhar e ver se sentirá no final e verificar se realmente ele está testando se uma possibilidade dele sair para caminhar, dele fazer algo, vai ter um resultado de causalidade. Sim, e aí o que está fazendo também é, olha, veja como você vai se sentir. Ou seja, use, né, os seus sentidos para analisar esse pensamento que te impede de fazer o que você não está fazendo, né? Então, a ideia é, o que que eu vou trazer aí como terapeuta? Eu vou pedir para o meu paciente sair e ver se aqueles pensamentos automáticos eles estavam certos ou eles estavam errados, né? E aí, com a pessoa indo e comprovando que, né, tomara que o pensamento esteja errado, a pessoa vai dizer o quê? Ah, me senti melhor, não foi tão ruim assim, né? Eu estava errado a respeito disso, dessa situação. Então, nós vamos, né, trazer o quê? Olha, essa ideia abstrata que você está tendo, né, não vou usar esse termo, mas é para vocês entenderem como o nosso diálogo se relaciona com o pensamento filosófico, né? Então, essa ideia que você trouxe, bem abstrata, sua aí, que é um erro cognitivo, quer dizer, né, ser bem mais direto, ele não tem relação com a sua experiência, com aquilo que você pode rotular de fato que foi a sua experiência, como ruim, boa ou neutra. Então, você traz a ideia de que você pode convidar também, né? E aí, bem como eu construí essa frasezinha como uma pergunta, né? Que tal se... Porque a colaboração é isso, é você chamar a pessoa, fulano, bora fazer isso? O que que você acha? Quais são as chances de você fazer isso durante essa semana? Isso é colaboração, né? Você não vai impor para a pessoa, ah, faça isso, né? Tente fazer dessa forma, tá? Não é impositivo, é um caminho, né, de mão dupla. Vocês tomaram que vocês consigam, por exemplo, lembrar de outros exemplos de vocês mesmos, sabe? Que isso tem a ver com empirismo. Vamos testar isso? Vamos fazer isso? Ou então o cliente vai falar, ah, eu acho que eu posso fazer isso, né? Ah, fulano, você precisa fazer alguma coisa, sair de casa um pouquinho, você precisa quebrar um pouco essa rotina, né, que você está dizendo que é monótona, que é chata, enfadonha. Então, que tal fazer alguma coisa para quebrar essa sensação, né? Então, você pode fazer alguma programação fora de casa. O que que você pensa em fazer? O que que você acha que dá conta de fazer? Ah, eu consigo ir no shopping, consigo talvez assistir um filme. Acho que eu posso assistir um filme. Então, vê que a pessoa tá indo, vê se ela vai fazer, ela deu a ideia também, né, do que ela poderia fazer no fim de semana para, né, para ativar, né, seu comportamento. Então, assim, é uma via de mão dupla. Ora é eu como terapeuta, ora é o paciente, né, como protagonista do seu próprio processo. E aí nós vamos correr. O estoicismo, como a gente já conhece, é uma filosofia
helenística e ela foi fundada por Zenão, lá 300 anos antes de Cristo. E aí, né, nós temos os princípios como virtude, como bem supremo, né? Eles acreditam que a virtude, ou a sabedoria, coragem, justiça e a temperança, para eles isso é virtude, é o único bem verdadeiro que todo o mais, como riqueza, saúde e fama, é indiferente, né? Sabe aquela ideia de dinheiro não traz felicidade? Estoico. A busca pela virtude é um caminho para a felicidade e a tranquilidade. Tô avisando pra galera aí que quem concordar com essa fala aí de que dinheiro não traz felicidade, pode dar todo o dinheiro pra mim e pode ser feliz, que eu vou ser infeliz com o dinheiro de vocês, tá? Ai, ai. Gente, vamos pensar o seguinte, nós vamos atender o cliente pobre. Então, a gente tem que entender que, que ele vai estar passando dificuldade, falar, olha, independente, eu sei, a gente sabe, tem questões sociais, né? Nós psicólogos temos que ter muita ciência com essa questão social que o Vinícius está trazendo agora, que é, por exemplo, sim, a gente precisa de um transporte de qualidade, a gente precisa comprar nossa cesta básica, né, sei lá, menos de 20% ou 25% do nosso salário, não precisa ser mais de 50%. Sair com duas sacolas, sair com o nosso salário já ali, nas duas sacolas. Isso é muito triste, né? Mas imagina só se a gente fosse muito infeliz comparando as nossas vidas com aqueles que conseguem ter mais que a gente, né? Então, assim, claro, o dinheiro traz, é um componente, né? Mas a ideia de que a gente vem entender é que não é só o dinheiro. A gente tem que estar preparado para usufruir bem o dinheiro, né? A gente tem que estar preparado para suprir as nossas necessidades, né? E não ser tão superficial naquilo que a gente acha que a gente precisa ter. Só fazendo um adendo, Max, essa questão de dinheiro não trazer felicidade, né, ela é uma coisa tão real que você vê exemplos como o caso da Maiara, né, do Maiara Maraíza, do... Esqueci agora Zenédio Cristiano, o Zenédio Cristiano, estão passando por problemas psicológicos gravíssimos, depressão, anorexia, são problemas psicológicos gravíssimos, e são pessoas que têm dinheiro, Sim, né? Pessoas que têm muito dinheiro e comprova que a saúde mental não está ligada ao dinheiro. Não é o dinheiro que vai me fazer feliz, não é o dinheiro que vai me trazer felicidade. A pessoa, às vezes, pode ter muito dinheiro e está passando por problemas psicológicos graves que talvez uma pessoa de menos capital não esteja passando. sim, sim. Inclusive tem sobre isso, tem alguns estudos, né? Claro que tem estudos sim que vai falar, olha, o pobre está muito sujeito à vulnerabilidade, logo ele está muito mais adoecido, né? Mas também tem alguns estudos que falam, olha, a força de resiliência que as pessoas de classe pobre desenvolvem, ela não é igual à do rico. A do rico é muito mais, né, se trata de resiliência, de trabalho em conjunto, de companheirismo, de vida em comunidade. Pelo menos a pessoa pobre, ela tem mais capacidade de ter isso, né? O rico, ele está muito solitário dentro do seu império. Eu queria, nessa questão dessa questão financeira, queria indicar um livro para quem tiver curiosidade ou quem já ouviu falar, chama Os Segredos da Mente Milionária. Uhum. Fala muito sobre essa questão da pessoa lidar com as questões financeiras, porque muitas pessoas realmente têm problemas, né? Não consegue controle, não sabe de onde vem. Então, esse livro, ele ensina muito, ele dá uma noção muito boa. Chama O Segredo da Mente Milionária. Legal. Já que a colega está indicando sobre esse tema, também tem outro muito bacana que você pode indicar também, que é Deixe de Ser Pobre, com o Primo Pobre. É muito legal também, fala de economia, né, de forma simples, como você economizar. Então, assim, olha só, se você vai anotar aí, né, um livro casando com o outro. Obrigado. Então, só continuando para a gente, né, que já é 10h40.
A dicotomia do controle. Os estoicos enfatizam a importância de distinguir entre o que está sob o nosso controle e o que não está. E o que é que está sob o nosso controle? Nossos pensamentos, nossos desejos e nossas ações, né? E o que não está? O comportamento dos outros, os eventos externos. Devemos focar no que podemos controlar e aceitar serenamente o que não podemos. Difícil, né? É só explodir. Mas aí a gente vem com esse pensamento, né? Com essa ideia de que, cara, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso, eu mesmo, influenciar nessa situação? Ok, é isso aqui. Por enquanto é só isso aqui. Então é pelo menos só isso aqui que eu vou fazer, né? Conflitos familiares, nossa, a minha sogra tá isso, e eu preciso resolver isso, minha prima aconteceu isso, falou mal de mim e tal, mas o que você pode fazer hoje? Né? E aí eu estou trazendo um exemplo de terapia. O que você pode fazer hoje? Eu posso me isolar, eu posso passar pelo menos alguns dias sem visitar a casa deles. Ok, então faça e se afaste desses comentários ruins. Pronto. Né? Olha só, fez o que deu para fazer, o que conseguiu fazer e já dava ali para entender que diminuía um pouco o estressor. Treinamento mental. Os estoicos praticavam exercícios mentais para fortalecer sua resiliência emocional. Isso inclui a visualização negativa, que é imaginar a perda dos bens para apreciar melhor o que se tem. E a autorreflexão, avaliar diariamente suas ações e pensamentos. Então, quando a gente vai falar de ensaio encoberto, né, onde a gente vai levar o paciente a imaginar, fulano, tente imaginar se isso aqui, essa variação, né, do seu comportamento não existisse. Ok, se isso aqui não existisse, o que você iria fazer? Como seria a sua reação? E aí você vai ter um conjunto de respostas. Então, né, essa visualização negativa presente no exercício estoico, ela está ali, né, dentro da instrumentação da TCC. A apatia, né, entre aspas, apatia, que não é indiferença emocional, mas a ausência de paixões destrutivas e irracionais. Os estoicos buscavam alcançar um estado de tranquilidade e imperturbabilidade, onde suas emoções estariam sob o controle da razão. Então, nós temos o Sêneca, Epiteto e o Marco Aurélio. Pensamentos estoicos. Alguém pode ler? São 3 aí pra gente. Somos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelos julgamentos e opiniões que eles têm delas. Se você está angustiado por causa de eventos externos, a sua dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Parece com a TCC, gente? Tem a cara da TCC, esses pensamentos? Então, não é aquilo que eu penso, né, a respeito de como eu fui tratado. Eu preciso buscar evidências para entender por que eu fui tratado daquela forma, por exemplo. Mas aí, né, a gente precisa se desprender do como eu me sinto a partir de como eu penso. A leitura mental, por exemplo, né, é um dos erros cognitivos. E aí, quando a gente faz a leitura mental, nós estamos muito vulneráveis, por exemplo, à possibilidade, né, da interferência do outro. E é só uma possibilidade, não é nem de fato a interferência do outro. Então, nossa imaginação, ela vai trazer ali uma carga de sofrimento para a gente. E não necessariamente as evidências que estão dispostas para a nossa realidade, né? E aí nós parecemos que vivemos muito mais no campo das ideias, né? Vamos para Platão, nós vivemos muito mais em campo das ideias do que no campo, né, no mundo concreto, no mundo real, né? Nós estamos sempre reagindo, né, de forma genérica, eu estou falando nós, mas nós estamos sempre reagindo
aquilo que nós estamos achando a respeito do comportamento do outro. Nós estamos reagindo muito às situações externas, de maneira que nós não entendemos, nós não nos abrimos a entender esses eventos, né? Por que que eles aconteceram, por que que eles foram tão negativos ou positivos para a nossa percepção, né? E aí a gente já vai entrando também no pensamento fenomenológico, né? E aí a gente vai seguindo. Tá, só para a gente terminar essa parte, né, do estoicismo, a TCC enfatiza a aceitação de eventos externos que estão fora do nosso controle. Então, um paciente que sofre de ansiedade, ele pode ser ensinado a aceitar que certos eventos, como o trânsito, não podem ser controlados e focar em como responder a esses eventos de maneira mais adaptativa. Distanciamento cognitivo. Epiteto ensinava que devemos prestar atenção à maneira como usamos o julgamento de valor. E aqui na TCC, né, essa prática é conhecida como distanciamento cognitivo, onde o paciente é ensinado a separar seus pensamentos negativos e as suas emoções e vê-las como meras opiniões, não como fatos absolutos. Reestruturação. O estoicismo acreditava que nossas crenças sobre eventos influenciam nossas emoções. Então, aquilo que eu acredito vai determinar aquilo que eu sinto. Tá, beleza. Na TCC, reestruturação cognitiva é usada para ajudar os pacientes a identificar e desafiar seus pensamentos disfuncionais, substituindo-os por pensamentos mais realistas e equilibrados. E a autodisciplina. Os estoicos praticavam autodisciplina através de exercícios mentais e reflexões diárias. Então, aquele cartãozinho de enfrentamento, né? Ele surge a partir desse preceito, né? Não sei se a pessoa que criou a ideia do cartão de enfrentamento, né, o Beck, no caso, se relacionou diretamente ali, propositalmente ao estoicismo, mas a gente pode linkar, né, que está muito ligado a prática estoica com, por exemplo, o cartão de enfrentamento que a gente vai trabalhar com o paciente no nosso consultório. Então, a gente, como a exposição gradual e práticas de habilidades e enfrentamento, são usadas para ajudar a desenvolver maior resiliência emocional e controle sobre as reações. Poshi, atenção plena. Prososhi, na verdade. A prática estoica, prososhi, significa prestar atenção contínua à própria mente e ações. É semelhante à atenção plena, usada aqui na nossa abordagem. Ambas as práticas ajudam o paciente a se tornarem mais conscientes de seus pensamentos e emoções, permitindo uma resposta mais racional e equilibrada. Tem um diálogo, e nesse diálogo a gente vai ver a filosofia dentro do diálogo. Então, por favor, se alguém puder ler, por favor. Vai, Vinícius, o tempo está acabando. Estou me sentindo extremamente ansioso com uma apresentação que tenho que fazer no trabalho amanhã. Tenho medo de cometer um erro e parecer incompetente. Esse é o cliente falando, né? Terapeuta, entendo sua preocupação. Vamos explorar um pouco isso. Você acredita que a sua ansiedade está ligada ao medo de errar na apresentação? Cliente, sim. Eu sempre fico nervoso antes de apresentações importantes. Terapeuta, o que você acha que está sob seu controle nessa situação? Paciente, acho que posso controlar o quanto eu me preparo para a apresentação. Terapeuta, exatamente. Você pode se preparar bem e fazer o seu melhor. Agora, o que está fora do seu controle? Paciente, não posso controlar a reação das pessoas à minha apresentação. Não posso garantir que tudo sairá perfeitamente. Terapeuta, perfeito. O reconhecimento dessas distinções é crucial. Se algo der errado, isso não define quem você é. Concentre-se no esforço que você coloca e na sua preparação. Como você se sente em relação a isso? Paciente, acho que faz muito sentido. Tenho me concentrado demais no resultado e não no processo. Ótimo. Vamos praticar a visualização negativa?
Imagine que você comete um erro durante a apresentação. Como poderia lidar com essa situação de uma maneira serena e racional? Paciente, se eu cometesse um erro, acho que poderia simplesmente corrigir e seguir em frente. Todos cometem erros, afinal. Terapeuta, exatamente. Ter esse cenário em mente pode reduzir a ansiedade. Afinal, todos somos seres humanos e falhas fazem parte do nosso trabalho. Concentre no que você pode esperar. Isso pode trazer mais tranquilidade. Beleza. Vocês conseguem ver que tem certos preceitos históricos dentro do diálogo? Vocês conseguem ver que não foi semelhante a essa aula, que é, de certa forma, mais técnico, mas que você, né, pode inserir dentro do seu diálogo esse conhecimento filosófico? Exatamente. Então a gente vem aqui, né, dentro dos grupos de estudos, da sala de aula, a gente vem com algo muito técnico, mas quando chega na hora prática, ela acontece assim, ela surge de uma maneira muito simples, de uma maneira muito, né, não é rebuscado. Então a gente trabalha aqui dentro, né, por exemplo, deixa eu ver se consigo voltar. Ah, tá aqui. A visualização negativa, né? Vamos imaginar o pior cenário? Como seria o pior cenário? Né? E aí a gente também trabalha, por exemplo, prevenção de recaída, ações do cliente. Então isso aí tem a ver com, né, a filosofia que a gente está vendo aí. O que você pode fazer, o que está sob o seu controle, o que não está, né? Filosofia do estoicismo. Então, esse diálogo que você vai ter com o seu paciente, ele vai ter muito conceito filosófico ali dentro, sabe? Agora, para a gente terminar, fenomenologia. Vocês já estudaram fenomenologia, né? A gente vê que a fenomenologia é uma filosofia muito importante para o TCC. E, né, quem teve a oportunidade aí de ler um texto do Russell, cara, sabe que é ler 5 vezes um texto e ter que ler mais uma. Então, essa foi a experiência de eu ler um texto desse carinha aí. Então, assim, é um pouquinho complicado, mas é interessante, pelo menos, aprender ali a base, né, do que se trata a fenomenologia. Então, a fenomenologia fala da intencionalidade, né, que a nossa consciência é sempre consciência para algo, é sempre consciente para algo, né? E a nossa mente está sempre direcionada a um objeto, seja ele real ou imaginário. Por exemplo, pensar em uma árvore, nossa consciência está intencionalmente direcionada à árvore. Ah, pensei em uma coisa aleatória. Não foi tão aleatório assim. A gente tem um porquê daquele aleatório, né, estar ali presente na nossa imaginação. E aí outro termo grego, epoquê, né? E a epoquê é sustentar, né, abrir mão, né, temporariamente ali da sua moral, da sua ética ali, para não julgar o que está sendo trazido pelo paciente. Você simplesmente vai escutar, entender, compreender o ponto de vista daquele paciente, daquela experiência dele, e não julgar a experiência dele a partir do seu histórico de vida, do seu aprendizado, das suas crenças. Então é isso que é hipoquê. Então, ao fazer isso, nós podemos focar apenas na experiência, sem os preconceitos e os nossos pressupostos. Descrição da experiência. A fenomenologia se concentra na descrição minuciosa e detalhada das experiências, tal como são vividas. Isso inclui a forma como os objetos aparecem na nossa percepção, nas suas qualidades e como eles são interpretados. Maria, como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? Nossa, estou me sentindo para baixo. Ok. Eu, pelo meu histórico de aprendizado, entendo algo sobre o que é estar se sentindo para baixo. Mas será que o estar se sentindo para baixo da Maria é a mesma coisa que eu compreendo? E se eu errar dizendo que é a mesma coisa, eu vou intervir baseado naquilo que eu acho que é melhor para mim e não melhor para Maria. Então, eu suspendo todos os meus pressupostos
e procuro entender o que Maria quer dizer com estou me sentindo para baixo hoje. Isso é fenomenologia. Ah, eu estou triste. Você pode me explicar? Vamos entender melhor como é essa tristeza? Então, você entendeu o significado, aquilo que quer dizer a tristeza da Maria, né? É fenomenologia. Você entendeu o fenômeno a partir da pessoa de quem está percebendo, né? Ah, um assalto. Um assalto, a pessoa A vai dizer que foi um susto muito grande e foi até engraçado. A pessoa B vai dizer o quê? Nunca mais vou dormir, foi um trauma horrível. Então, olha só, mesmo evento, duas percepções, né? Isso é fenomenologia. Você entender que a pessoa que está ali diante de você, ela vem com uma bagagem que é só dela, né? E aí, certas coisas, você não vai poder suavizar. Ah, não, mas fulano não é tudo isso. O que aconteceu com outra pessoa? Não. Você não pode invalidar a experiência da pessoa, porque fenomenologicamente, né, aquela experiência faz total sentido para aquela pessoa, apesar de você não perceber assim. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos, inclusive, que nós estamos ali com a possibilidade de invalidar ou não a experiência alheia. E aí, quando nós entendemos que é dela e é único, né, nós evitamos essa desvalidação, que é um erro gravíssimo dentro do nosso consultório. É desvalidar a experiência do paciente. Então, nós temos aí a percepção visual e a percepção aí, as emoções. Então, descrever como sentimos tristeza, alegria, focando na experiência interna dessas emoções e não apenas na sua causa externa. Outro diálogo, para a gente terminar. Vamos lá. Esse aqui é menor. Max, Oi. aproveitando a deixa, tem um vídeo no YouTube sobre aquela série Big Bang Teoria. Uhum. Tem um episódio onde dois dos protagonistas estão conversando e fala e é praticamente exatamente isso que você está falando. Um dos protagonistas conta uma coisa muito importante para ele, que machucou muito ele, e a outra protagonista, por achar aquilo uma besteira, invalida o sentimento. E aí ele fala assim, olha, tem uma outra coisa que você não sabe. Você me machucou muito. Ela, como? Por quê? Porque eu te contei algo que era meu, que doía em mim, e você não deu atenção nem valor. Eu vou procurar aqui na internet e vou lançar lá no grupo, para o pessoal ver. Mas é exatamente sobre isso aí que você está falando. Perfeito, perfeito. Mas é isso mesmo, acontece muito. Se a gente analisa com os nossos olhos e julga com os nossos olhos a experiência do outro, a gente não vai estar invalidando o paciente. Vamos lá. Cliente. Você vê que é muito importante a gente tomar cuidado, né? Não só dentro do consultório, mas também com as pessoas à nossa volta, porque às vezes o que pra gente é uma bobeira, o que pra gente é uma coisa assim, como se diz, banal, para outra pessoa pode ser algo ali que de muita importância, que vai machucar. Então é bom salientar isso. Perfeito. Não só para o consultório, para a vida. Igual a gente precisa praticar isso na nossa vida, né, para que nossas relações sejam saudáveis. Vamos lá. Então, só para a gente finalizar, a gente vai realmente deixar o positivismo de lado e vai parar aqui na fenomenologia mesmo, tá? Alguém pode ler. Alguém fora o Vinícius não está. Só o Vinícius está na aula, gente? Tem mais alguém? Eu vou ler. Perfeito. Paciente. Estou me sentindo muito sobrecarregado ultimamente. Parece que estou preso em um ciclo de ansiedade e tristeza. Terapeuta. Entendo. Vamos explorar isso juntos. Quando você fala sobre se sentir sobrecarregado, pode descrever como essa sensação se manifesta no seu corpo e mente? O que você percebe? Paciente. Sinto um aperto no peito e minha mente não para de pensar em todas as coisas que tenho para fazer. É como se estivesse
carregando um peso enorme. Terapeuta. Ótimo. Vamos focar nessa sensação de aperto no peito. Feche os olhos por um momento e descreva essa sensação com mais detalhes. Como é a textura, o peso, a temperatura? Paciente. É como um peso frio e pesado que comprime meu peito. É difícil respirar profundamente. Terapeuta. Isso é muito útil. Agora vamos tentar entender melhor essa sensação. Quando você sente esse aperto, quais pensamentos ou imagem vêm à sua mente? Paciente. Eu penso em todas as tarefas que tenho que fazer e na pressão de não decepcionar ninguém. Vejo imagens de mim falhando e as pessoas desapontadas comigo. Terapeuta. Entendo. Vamos fazer uma pausa e refletir sobre esses pensamentos e imagens. São pensamentos automáticos que surgem quando você sente o aperto no peito? Paciente. Sim, parece que eles simplesmente aparecem, sem que eu consiga controlar. Terapeuta. Isso é mais comum que possa imaginar. Vamos fazer um exercício agora. Imagine que você pode suspender esses julgamentos por um momento. Descreva como seria a sensação no seu corpo e mente, sem esses pensamentos. Paciente. Acho que me sentiria mais leve, mais capaz de respirar profundamente. Minha mente estaria mais clara, sem essa nuvem de preocupação. Terapeuta. Excelente. Suspender os julgamentos e focar na experiência pura faz com que tenha mais chances de sair bem. Como se sente ao fazer isso agora? Paciente. Parece libertador, como se eu pudesse ver a situação com novos olhos. Terapeuta. Isso é muito bom. Vamos continuar praticando essa técnica para explorar suas experiências sem os julgamentos automáticos. Ao fazer isso, você pode encontrar novas maneiras de lidar com a ansiedade e tristeza. Então, percebe que ele quis entender o que é isso? O que é esse aperto? Tá, eu já senti aperto no peito uma vez, mas será que o mesmo aperto, né? E aí nós vemos também o distanciamento, nós vemos aqui também nesse diálogo a questão dos pensamentos automáticos e como experimentar algo, né, faz com que a gente teste a validade ou não daqueles pensamentos, né? Então aí tem o princípio estoico dentro dessa conversa, tem o princípio empírico, né? Nós temos o princípio também fenomenológico, nós temos a filosofia presente na nossa conversa com o nosso paciente. E é por isso que se faz tão importante hoje entender, né, um pouquinho, nós não precisamos ser mestres, doutores, especialistas nesses assuntos, mas entender que a filosofia é importante, né, para o dia a dia mesmo da conversa, da compreensão, do diálogo que é trazido ali pelo seu paciente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né, de forma bem rápida e sucinta. Leiam livros, leiam algumas coisas que têm a ver com esses conteúdos estoicos e tudo mais, porque isso vai te dar arcabouço, vai te dar bagagem para você conversar com o seu paciente, para você compreender que quando ele fala, estou triste, né? Então você pega essa simples frase e vem abrindo ela, destrinchando, abstraindo dela tudo aquilo que se pode abstrair, né? Ah, é só uma expressão, mas dentro desse eu sou triste, nós temos que ser fenomenológicos, entender como se faz essa tristeza, nós temos que entender em que momento essa tristeza acontece e como, né, os pensamentos têm a ver com a sensação de tristeza. E para diminuir a sensação de tristeza, nós temos que experimentar novos comportamentos, nós temos que também refletir a respeito dessa experimentação, nós temos que fazer, né, um panorama daquilo que nós conseguiríamos fazer, daquilo que nós achamos que não conseguimos, daquilo que de fato hoje nós conseguimos. E quando nós fazemos tudo isso, o que você pode também, né? Ah, você não consegue fazer tudo isso, você sofre por não ter essas habilidades, mas o que você consegue fazer hoje? E aí nós voltamos para aquele princípio estoico, né? Daquilo que você tem controle, aquilo você pode mudar. Aquilo que você não tem controle, aí isso pertence a outras instâncias. Então, assim, todo o nosso diálogo, ele é filosófico. E era isso que eu queria deixar com vocês.
Então, o positivismo, isso ele vai ficar para outro momento. Pessoal, tudo Eu agradeço certo? muito a sua contribuição conosco hoje. Algumas pessoas me informaram aqui no WhatsApp que não estavam podendo participar muito, que muita gente está no trabalho, outras pessoas estão fazendo outras atividades, mas que estavam atentos à aula, né? Quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer aí pelo conteúdo que você trouxe, é de extrema importância para a gente. E quero agradecer a todos também que participaram aí da aula de hoje. Eu já vou subir essa aula já no YouTube, para quem não assistiu poder assistir, né? E muito obrigado, Max. Foi muito boa a sua aula hoje, foi muito... É uma aula mais teórica, né? Mas de muita importância para a gente, até nessa questão aí do empirismo, né? Da validação. Isso é importante a gente ter essa ciência, é importante a gente ter aí esse conhecimento sobre o que a gente pode ou não estar fazendo dentro e fora do consultório. Então, muito obrigado aí pela sua colaboração conosco. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Precisar, né? Estamos aí.